que no versículo 18, que Jesus aproximou-se, falou-nos dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. E aí eu sempre quero falar sobre a autoridade que o nosso Senhor Jesus tem, porque como igreja, para que a gente possa realizar a grande comissão, a gente precisa entender que tem um superior a nós, que nós nos submetemos, e é Ele que faz as coisas acontecer, e é no seu poder que vamos pregar a palavra de Deus, é no seu poder que vamos fazer discípulos. Não é nada da nossa autoridade ou do nosso conhecimento. E aí, quando eu entendo isso, primeiramente eu peguei 2 versículos aqui. O primeiro versículo está lá em João capítulo 1, que é conhecido da igreja, né? Bem conhecido. Deixa eu só abrir aqui que eu marquei, eu queria ler com vocês inicialmente, que diz assim: no princípio era o verbo, ou a palavra, dependendo da Bíblia que você esteja a versão, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, né? Então a gente já sabe que Jesus, ele é o próprio Deus, e Jesus tem toda a autoridade sobre o céu e na terra. Ele tem a autoridade de agir, todo o governo está em suas mãos. Não, quando ele veio como homem aqui na terra, não quer dizer que ele não tinha autoridade, mas quando Deus o ressuscita dos mortos, Deus está ali publicamente manifestando a autoridade de Jesus que já existia sobre ele. É o Senhor glorificado, glorioso. E aí a gente está falando do dono da igreja, que tem todo o poder e toda a autoridade no céu e na terra. E se somos igreja do Senhor, e se Ele é o nosso governante, nós temos toda a autoridade de pregar o Evangelho com excelência. Nós temos toda a autoridade de multiplicar discípulos, porque o dono da igreja tem toda a autoridade e é Jesus. Então não é pela nossa capacidade, nem pela nossa força, mas é Ele que é o Todo-Poderoso. E aí eu queria também ler outro versículo com vocês que fala de Colossenses. E aí aqui João mostra a natureza divina de Deus, de Jesus, do próprio Deus, aquele que tem toda a autoridade. E lá em Colossenses, também marquei aqui, irmão, deixa eu abrir aqui direitinho, para a gente ler Colossenses 1, 16 até o 17, que diz assim: pois nele foram criadas todas as coisas. E João a gente vai ver ele falando, né, que por meio dele todas as coisas foram criadas, e sem ele nada do que foi feito teria se feito, né? Tudo foi criado porque Jesus é o Criador de todas as coisas, é aquele, mais uma vez, que tem autoridade no céu e na terra. Então é o Senhor que a gente serve, o Todo-Poderoso. Agora, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é o antes de todas as coisas. Nele tudo subsiste. Em outras palavras, resumindo, vamos falar agora uma versão moderna, né? Ele é o top. A versão moderna para o jovem, e a versão moderna lá em Pernambuco que a gente fala, ele é o cara. Não existe outro além dele. Ele tem toda a autoridade. E essa igreja está debaixo do seu poder. Amém. Então, se a igreja está debaixo do seu poder, a igreja tem autoridade, sim, para pregar, multiplicar discípulos. E eu vi a música que diz, ou eu não me lembro se foi a música ou alguém que ministrou aqui falando que a porta do inferno não vai resistir ao ataque da igreja. Porque quando a gente vai perceber que porta, no contexto, porta não é um objeto de ataque, é um objeto de proteção, de defesa. Não é o inferno que vai atacar a igreja, pelo contrário, é a igreja que vai saquear o inferno, que vai atacar o inferno, e a porta do inferno não prevalecerá contra o ataque da igreja, porque estamos com o Senhor Jesus, o Todo-Poderoso. E aí, eu queria também trazer para vocês aqui, deixa eu olhar o horário, gente, para não me perder, ainda está tempo. Então, durante o seu ministério, ele curou, ele perdoou pecados e ele ensinou com poder, ou seja, ele ensinou com autoridade. A gente vai ver lá em Marcos capítulo 2:10, ali a gente vê as duas ações de Jesus, quando aquele paralítico desce sobre o telhado, né? E Jesus diz assim: perdoados estão os teus pecados. Então, ali Jesus tem autoridade para perdoar pecados. E aí começa os fariseus razoar em seus corações: quem é esse para perdoar pecado a não ser Deus? E aí diz: Hebrais fêmea,
Só que Jesus, conhecendo os seus corações, diz assim: por que vocês... E aí Jesus diz assim: olha, para que vocês entendam que o Filho do Homem tem poder para perdoar o pecado, ele tinha aquele paralítico, levanta e anda. E aí a gente vê Jesus, a autoridade de Jesus sobre o pecado, a autoridade de Jesus sobre a enfermidade ali, o paralítico, né? Jesus cura aquele homem se levanta, pega a sua maca e vai embora feliz da vida. E aí a gente vê um Jesus que tem toda a autoridade. A gente vê um Jesus que ensina com autoridade. Tem um certo texto que ele diz assim: ó, que homem é esse, né? Que ensina com autoridade, que excedia ao ensinamento dos fariseus, dos mestres da lei, que ensinavam, mas não tem autoridade que Jesus tinha. Ele ensinava o que ele vivia. E aí a gente tem um ser divino que estava aqui na terra como um homem, que tem toda a autoridade. E quando Deus ressuscita Jesus dos mortos, Jesus mostra a sua autoridade sobre a morte, Jesus mostra a sua autoridade sobre o inferno, e Jesus também mostra a sua autoridade sobre o pecado. Então a gente está diante de um Deus todo poderoso, e esse mesmo Deus que tem autoridade sobre todas as coisas é um Deus que também tem autoridade para transformar vidas. E aí eu queria falar um pouco daquilo que Deus fez comigo através desse texto, mostrando como é que a Cristolândia trabalha por meio da grande comissão. Eu sou um fruto da Cristolândia. Eu já tive contato com as drogas, eu usava crack, nunca morei na rua, mas as minhas amizades passam a se tornar pessoas das ruas. Então eu sempre digo, não é o projeto Cristolândia que transforma ninguém, mas o projeto Cristolândia, ele é um divisor de águas, ele é um meio que o Senhor arrumou para transformar a vida desses que estão aí em vulnerabilidade social, que um dia eu estava nessa condição. E graças a Deus, aquilo que está dizendo no vídeo, Deus não só tira das drogas, mas Deus restaura sonhos, famílias, e Deus ainda dá uma família a quem não merece. Então eu sou grato a Deus porque Deus restaurou a minha família, Deus restaurou, me deu uma família. Eu falo isso, eu não sou muito de falar, mas eu falo isso só para mostrar a glória de Deus. Aí Deus me tirou lá do crack, das drogas. Eu tinha acabado com tudo dentro de casa, minha mãe já sabia o que fazer. E Deus me tirou desse meio. Hoje eu terminei meu seminário agora, com a glória de Deus. Ou seja, tudo que Deus tem construído na minha vida, eu não sou merecedor, mas você percebe que Deus tira o homem da pior lama, dá ele o que mais ele precisa, que é a salvação. Porque a gente entende que o maior problema da humanidade é o pecado, e só existe uma solução, não existe várias, que é Jesus. Não existe várias. Então o projeto Cristolândia não tem como finalidade apenas dar comida, banho e roupa. Isso é tudo de forma intencional. E essa ideia é para atrair eles, para que eles recebam o melhor de Deus. E o melhor de Deus já veio. Nós conhecemos o melhor de Deus, que é Jesus. Não existe o melhor de Deus a não ser Jesus é o melhor de Deus. Deus pode fazer mil coisas boas nas nossas vidas, mas o melhor não vai existir, porque o melhor já existe. É Jesus, Ele é o melhor de Deus. E é Jesus que transforma a nossa vida. E aí, esse texto diz assim, ó, deixa eu retornar aqui no texto, né? No versículo 18 que a gente leu, diz: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. E tem o 19 que diz assim, ó, portanto vão e façam discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E aí, meus irmãos, a Cristolândia, ela trabalha olhando esse texto e dizendo: aqui temos vários verbos, porém um só está no imperativo, que é a ordenança de Deus. E essa ordenança é ir de fazer discípulos. Então o propósito não é simplesmente tirar o camarada da rua ou tirar o camarada das drogas, porque ele pode sair das ruas, das drogas, viver uma vida sem Jesus e no final é condenação. Então o propósito é que ele reconheça quem é Jesus, porque uma vez que ele reconhece Jesus, ele vai caminhar para a vida eterna. Então não adianta ter tudo e não ter o principal, que é Jesus, que é o tudo, que é o tudo em tudo. E aí, a ordem direta de Jesus é ir de fazer discípulo. E aí a gente tem 4 verbos aqui, né, que ele fala, ó, o vão ou ir,
ideia que é indo, enquanto você tiver vida, estiver aqui na terra, você precisa fazer discípulo. Enquanto você existir aqui na terra, essa é a sua missão e essa é a minha missão como igreja, fazer discípulo. E aí a gente entende, mas como é que eu vou fazer isso? Como é que pode ser feito isso? Eu não tenho capacidade para isso. Mas é o Senhor Jesus que nos capacita. É na autoridade do poder do Espírito Santo que nós vamos vencer e fazer essa missão acontecer. Não é nada relacionado a nós, é tudo sobre Ele. E aí o projeto Cristolândia com essa ideia de trazer almoço, café da manhã, quando eles chegam no projeto, o que acontece? É a nossa forma de ir. E a gente chama ele de chamar. Quando a Bíblia diz ir ou vão, a gente chama na Cristolândia como chamar. E esse chamar, quando eles vêm até nós, quando a gente está fazendo aquele momento ali na Cristolândia do social evangelista, quando ele chega no projeto, ele não vai logo tomar um café da manhã. Primeiro ele vai participar de um pequeno culto, aí ele vai ouvir ali 1, 2 louvor, e depois ele vai ouvir uma breve palavra de 5 minutinhos ou até menos. O que importa é que a gente construa essa ideia do sagrado na vida deles. E aí, esse momento de culto, quando termina de manhã, eles vão tomar um banho, depois eles tomar café, né? Depois de tomar café, no dia de banho eles vão ter banho. E aí do banho eles vão e voltam depois para ter o almoço. Quando eles vêm para almoçar, eles vão participar novamente de um pequeno culto. E aí vai ter novamente louvor e novamente uma breve palavra, porque a gente entende que vai transformar a vida deles não é o social. Porque se fosse assim, era só fazer o social, mas o que vai transformar a vida dele é a palavra, assim como um dia transformou a minha vida, transformou a vida do Arnaldo, que também está aí terminando o seu seminário, a missionário também, hoje teve onde essa gente usou, não vou dizer que usou as mesmas coisas, né? Mas viver uma vida de drogadição, teve uma vida longe de Deus, e hoje fomos alcançados primeiramente pelo poder da palavra, que Deus usou no projeto Cristolândia e vocês como igreja para estar transformando. Então a gente faz isso, esse trabalho social, mas a intencionalidade é para que eles ouçam a palavra de Deus. Romanos vai dizer que a palavra eu vou ler o texto. Eu gosto de ler esse texto de Romanos, que ele é poderoso, né? Esse texto de Romanos é poderoso. Romanos 1, deixa eu só me lembrar aqui, mas eu vou ler que eu gosto desse texto muito. Romanos 1,16, que diz: pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todos aqueles que creem, primeiramente dos judeus e também do grego. Ou seja, o Evangelho é quem transforma, o Evangelho é quem muda, o Evangelho é o poder de Deus para transformar a vida, né? Então, gente, quando eles chegam lá, nesse momento, a gente também faz não uns pedidos, mas fala para eles: ó, gente, se vocês quiserem, a gente pode ajudar vocês. Como é que a gente pode ajudar vocês? Tem só 9 minutos, igreja, eu vou tentar ser o mais breve possível. Como é que a gente tenta ajudar vocês? Se vocês quiserem, a gente pode apoiar vocês aqui no projeto. Vocês passam com a gente uma duração de 1 ano, né? E nessa duração de 1 ano, vocês podem ter a vida transformada. Vocês precisam entender isso. Se vocês quiserem, a gente está aqui para ajudar vocês. E aí a gente se coloca como exemplo daquilo que Deus fez por nós, sou eu, Arnaldo, e outros missionários que estão aí no campo. E quando eles entendem que é necessário sair das ruas, é necessário entrar no projeto, porque no projeto, quando ele chega no projeto, ele vai ter devocional da porta antes do café da manhã, ele vai ter de tarde de estudo e ele vai ter à noite culto. Isso é todos os dias. É a palavra bombardeando a mente e o coração. E aí, quando eles entendem isso, eles ainda estão dentro desse processo do ir, do chamar. E quando eles entendem lá dentro, Deus fala no seu coração e eles dizem: eu quero Jesus. Foi isso que aconteceu comigo. Eu quero Jesus, eu creio em Jesus. E aí, entramos agora no processo de agregar, que é quando ele diz: batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E aí, agregar aqui, a ideia que a gente tem é de que vai agregar ele agora a uma comunidade de fé. E aí entra as igrejas, a parceria das igrejas, para que esse acolhido possa ser abraçado pelas igrejas,
para que ele possa ser batizado e ele agora possa fazer parte de uma comunidade de fé. Porque um dia ele vai terminar o projeto dele, e quando ele terminar o projeto, ele vai para onde? Voltar para as ruas. Então a ideia dessa parceria é que as igrejas possam abraçar para que quando ele sair do projeto, ele tenha uma igreja para caminhar com ele. Ele tem um local para estar, não necessariamente a gente vai estar com ele, vai dar o suporte a ele devido. Mas vai chegar um momento que a gente vai conseguir até um emprego para ele vai trabalhar, ele vai dar um tempo ali para eles caminhar, quando ele estiver bem estruturado, que der para eles alugar uma casinha, tudo direitinho, porque ele vai precisar viver a vida dele, ou então outros vão voltar para a sua família. Mas ele vai precisar de uma comunidade de fé para caminhar como igreja. E aí entra o processo de aperfeiçoamento. É onde Jesus diz assim, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu tenho, que tenho ordenado a vocês. E eis que estou com vocês todos os dias até o fim, até o fim dos tempos. É porque na minha mente está que era até a consumação dos séculos. Então, gente, temos esses três processos: o ir, o agregar e o aperfeiçoar. O aperfeiçoar é para a vida toda. Enquanto a gente vive nessa terra, a gente está no processo de aperfeiçoamento. Então ele vai estar na igreja caminhando, tudo que ele aprendeu na Cristolândia, ele vai vir para cá e ele vai aprender com a igreja mais e mais. Aí vem escola bíblica dominical, culto de doutrina e fora a comunhão com os irmãos. Então a ideia é que as igrejas acolham esses acolhidos. Isso aí é um processo que vai caminhando e vai se desenvolvendo. Então a ideia que a gente entende é que existe um pós-culto, pós-tratamento. Mas como é que a gente vai passar um ano com uma pessoa tratando ela e depois vai cansar ela, vai lá, viva a sua vida, torta direito? Então a gente precisa também dar esse suporte, né? Então esse aperfeiçoar justamente é isso, é a vida toda. Então a ideia do projeto Cristolândia é multiplicar discípulos, é fazer que eles entendam que Jesus é único e suficiente. E não só criar discípulos, é criar discípulos multiplicadores. Ou seja, ele vai se tornar um discípulo e ele vai agora multiplicar outros discípulos, assim como aconteceu na minha vida e aconteceu na vida do Arnaldo. E a vida continua e a gente precisa continuar multiplicando discípulos para a honra e glória de Deus, porque essa é a nossa missão como igreja. E aqui vem a notícia boa, e isso é uma promessa que Jesus faz à sua igreja, dizendo: e eis que estou com vocês todos os dias até os fins dos tempos. Jesus dizendo assim: eu estarei com vocês na pessoa do Espírito Santo. Nessa missão, vocês não estão sozinhos, eu estou com vocês. Então, qual é a missão da igreja? Precisamos ser a igreja missionária, glorifica a Deus, louva a Deus pela vida de vocês, que abençoa muito o projeto Cristolândia. Eu posso ter, eu fui aqui em Minas, tá? Eu fui alcançado em Pernambuco, mas eu não sou Cristolândia. Outros foram alcançados aqui em Minas. O que importa é que a igreja esteja desenvolvendo aquilo que Deus estabeleceu para ela como igreja. Então, o fato de você ser parceiro da Cristolândia, de você contribuir com a Cristolândia, com as suas orações, vindo lá com o seu serviço, ou até com uma parte financeira, isso ajuda a transformar a vida. Você está junto conosco na missão. Então, por que isso é importante? É importante porque essa deve ser também a nossa razão de viver, primeiramente Ele, segundo vida transformada. Porque foi para isso que Jesus nos chamou, para gostar de gente. Porque Jesus gostava de gente. Jesus chama 12 discípulos para andar com Ele, cada um tinha uma personalidade, cada um tinha o seu jeitinho, mas Jesus está lá, caminhando com Ele. Até com Judas, que Jesus já sabia lá na frente que ele trair, mas Jesus caminhou com ele. E aí a gente vê que Jesus gostava de gente. Jesus gostava de gente. Nós precisamos sempre de Jesus, gostar de gente, buscar que vidas sejam transformadas. Então, igreja, essa é a minha palavra para os irmãos. Que Deus possa falar o coração de vocês e entenda: o Senhor estará conosco. Isso é uma promessa. Quem fez foi Jesus. Quem fez foi Jesus. Tem dois textos que também me agradam muito, quando eu vejo um texto de Jesus dizendo assim: olha, vocês serão as minhas testemunhas. Aí ele diz assim: Jerusalém, até que do alto seja revestido de poder, porque vocês serão minhas testemunhas. Aí eles dizem primeiramente Jerusalém, né? Depois em na Judéia, e depois em Samaria e confins da terra. E nós hoje somos a sua igreja. Os discípulos já foram, morreram, e agora é nós como igreja
continuar o trabalho que Deus, que o Senhor concedeu aos discípulos. E agora, eu não posso estar falando isso, porque todo pregador, quando diz, vou finalizar, ele nunca cumpriu a palavra. Meu Deus, minha gente. Não sei se é só eu, pastor. Mas enfim, gente, então que a palavra vai dizer aqui, ele diz que o Senhor estará conosco. E lembra que antes ele tem toda a autoridade, Jesus tem toda a autoridade. Quando ele ressuscita, faz só essa pública manifestação da sua autoridade, para comprovar. E tentaram tirar isso como verdade. Então vai lá, os guarda, mente. Se foram discípulos que tiraram o corpo dele dali, tentaram parar com a igreja, né? Mas o Senhor ressuscitou. Ele ressuscitou e hoje ele vive em nós, para que a gente também possa levar a ressurreição para o outro. Amém? Deus abençoe vocês. Pastor, eu só queria fazer uma pergunta para ele. Pode? Como é que vocês se dão lá com a abstinência? No caso aqui é um grau muito dependente, né? E como é que vocês fazem o suporte para vocês poderem conseguir o tratamento com a fé? Exatamente. O trabalho da gente lá, por exemplo, a gente não trabalha com medicamento, né? A gente trabalha apenas com as escrituras. Então, na abstinência dele, a gente procura criar coisas que possam substituir essa abstinência. Uma conversa, a gente vai conversar com ele, vai orar com ele, a gente vai trazer uma mensagem, a gente vai estar lado a lado, como a esposa falou, vida na vida. A gente vai ter que estar lá dando esse suporte a ele. Porque às vezes quando tem a abstinência muito forte e ele quer ir embora, chutar o pau da barraca. Uns realmente não conseguem resolver, outros conseguem ouvir. E a gente acredita que o poder da oração da palavra é isso que vai transformar e é isso que vai dar a ele um sentido. E aí é difícil, não é fácil, mas como igreja a gente acredita que o Senhor ele tem autoridade sobre todas as coisas. E a gente trabalha isso. Tem a área de psicólogo na parte profissional, né? Trabalha essa parte também com ele, conversa com o psicólogo. Então a gente tenta de certa forma, né, fazer o nosso trabalho sem precisar remédio, porque geralmente você vai em alguns lugares, está com ansiedade, no sentido assim, isso é ansiedade, tome remédio, isso é isso, tome remédio. Lógico, tem algumas situações que é necessário, né? Realmente é necessário. A gente não apoia pessoas que fazem uso de medicação, porque a gente não tem uma equipe capacitada para lidar com isso. Porque a única que a gente vai trabalhar a questão da ansiedade vai ser publicamente, quando ele é ansioso, ou então Paulo dizendo, traga a gente tudo que for bom, que traga esperança, que é verdadeiro. Então a gente acredita no poder da palavra. E muitas vidas têm sido transformadas através disso. Alguns ficam, outros não ficam, e os que ficam, para a glória de Deus, são transformados, né? E é por aí que a gente consegue. Pedro, que Deus continue te abençoando, usando. Quero convidar todos nossos irmãos que fazem parte desse projeto para estar aqui conosco. Eu quero convidar a igreja para também ficar de pé neste momento. Nós vamos agradecer a Deus pela vida dos nossos irmãos. E nós temos aqui pelo menos 2 testemunhos, né, vivos dessa transformação que Jesus realizou. E Ele vai continuar fazendo isso na sua casa, no nosso bairro e por onde nós passarmos. E nós precisamos entender que nós somos agentes de transformação. Pedro falou muito bem que hoje, sobre a autoridade de Jesus, ele disse que Jesus tem toda a autoridade porque Ele é o Filho de Deus, Ele é o Verbo encarnado. Ele diz que Jesus tem toda a autoridade porque nele subsistem todas as coisas, conforme Colossenses capítulo 1, versos 16 e 17. Ele tem toda a autoridade, demonstrou isso curando o paralítico e perdoando pecados. E Ele tem todo o poder e autoridade para transformar a sua vida nessa manhã. Eu quero te convidar a fechar os seus olhos neste momento para juntos orarmos ao nosso Deus. Quem sabe a sua vida já foi transformada e alcançada por Jesus. Sabe que muitas vezes nós esquecemos esse senhorio de Cristo
e não nos submetemos a Ele. E nós fazemos isso quando não fazemos aquilo que Ele nos ordena fazer. E este é o momento para orarmos juntos, pedindo ao Senhor que nos capacite a nos submetermos cada dia mais debaixo do senhorio de Cristo, debaixo da autoridade do Senhor Jesus. E na autoridade dele, façamos discípulos. Na autoridade do Senhor Jesus, nos desvencilhemos de tudo aquilo que nos afasta da presença do Senhor. Eu quero te convidar neste momento a orar sobre isso. Talvez há alguma área da sua vida que precisa ser mudada, transformada. E isso vai acontecer quando houver uma entrega total do seu coração ao Senhor. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele. E o mais ele fará. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, muito obrigado por essa manhã quando reunimos em teu nome. Muito obrigado pela tua palavra que é viva e eficaz. E nós cremos, ó Deus, que o Senhor tem toda a autoridade nos céus e na terra. Nós cremos que o Senhor tem toda a autoridade sobre as nossas vidas, sobre esta igreja, sobre a nossa cidade, onde nós encontramos vários lares e até mesmo as ruas, vivendo em contexto de desesperança e drogadição. Nós cremos, ó Deus, que o Senhor tem toda a autoridade para mudar essa realidade. E o Senhor tem usado os teus filhos, ó Deus, que estão aqui na frente, os teus servos, para ser esses agentes de transformação. Amém. E nós te louvamos por cada um deles, ó Deus. Teus filhos que deixaram pai, mãe, deixaram o conforto de suas cidades, para estar te servindo e adorando ao Senhor. Continue a sustentá-los, ó Deus, e a derramar graça sobre eles, ó Deus, para que, por onde eles passarem, vidas sejam transformadas. Mas também queremos orar pela tua igreja e teu povo que está aqui reunido nesta manhã, pedindo a Deus que o Senhor nos habilite cada vez mais, para que também sejamos agentes de transformação. E as famílias que nessa manhã se reúnem aqui, que precisam de libertação, precisam de salvação para os seus queridos, ó Deus, nós os colocamos diante do Senhor, suplicando, Deus, que o Senhor possa transformar essas realidades, ó Deus, lugares onde há angústia, depressão, ó Deus, que o Senhor possa promover a libertação e a tua paz que excede todo entendimento venha alcançar. Queridos irmãos que às vezes perderam a alegria de te servir, ó Deus, que o Senhor possa nessa manhã trazer um renovo e esperança, ó Deus. E Pai, que o Senhor possa avivar a tua obra ao longo dos anos. E neste momento nós suplicamos com o amor de Deus, nosso Pai, a graça do Senhor Jesus e as doces consolações do Espírito Santo seja sobre o teu povo desde agora e para sempre. Amém e amém. Meus queridos irmãos, nós estamos caminhando para o final, mas assim só um pouquinho. Eu quero dar uma oportunidade para os nossos irmãos que não falaram ainda, só falar assim: olha, eu vim de tal lugar e estou fazendo alguma coisa, 2 minutinhos para cada um, e depois dessa palavra estaremos em liberdade. Se vocês quiserem conversar mais, falar, eu quero saber mais da sua história, você pode ainda conversar um pouquinho com os nossos irmãos. Tom Pedro já falou, Pedro Bucano, Carol Baiana já falou também, agora é a vez da Hillary. Bom dia, igreja, graça e paz. Eu sou a Hillary, sou de Birité, região metropolitana, e eu sou um radical. Boa noite, meus irmãos. Bom dia. Já estou adiantado aqui, já estou na noite. Eu sou natural do Piauí, meu nome é Arnaldo, como foi falado aqui. O Piauí é um estado muito católico, o pastor deve saber, conhece, né? O pastor já foi lá. Então eu não conhecia Jesus, eu conhecia o Jesus da cruz, o Jesus pregado lá, que a gente olha para ele, sente até uma emoção, uma tristeza, né? De ver Jesus. E quando eu entrei no projeto Cristolândia em 2019, dia 5 de novembro, eu tive esse contato com esse Jesus vivo, que fala dentro da gente, que nos exorta, que nos direciona pelo caminho certo. E para a honra e a glória do nosso Deus, eu fui transformado.
eu vivi uma vida pregressa, né? Então eu conheci Jesus dessa forma, né? Assim, tem um ditado que fala que ou vem por amor ou vem pela dor. Não creio muito nesse ditado não, mas ele se faz verdadeiro na minha vida. Eu realmente sofri um pouco, né? A consequência de não ser obediente a Deus, de não obedecer aos meus pais, mas para a honra e a glória do nosso Deus, eu conheço Jesus. Eu tenho muita gratidão, né, aos batistas brasileiros, porque uma das coisas que me impactavam lá era a gente que vem do Piauí, a gente tem essa força do trabalho, né? A gente valoriza muito o trabalho. Então a gente tem que fazer alguma coisa para merecer algo. E lá, pastor, a gente não fazia nada. E a alimentação chegava. E a cama quentinha estava lá. E eu não entendia. Então, os batistas, eles dão de uma maneira muito diferente. Eles dão sem esperar nada em troca. Pessoas que nem me conheciam estavam lá contribuindo. Eu sou muito grato por isso. Amém? Então, Deus continua abençoando a sua vida. E se você não faz parte desse projeto, com certeza Deus está te chamando para fazer parte. A presença nossa aqui já fala muito sobre isso. Amém. Graça e paz, irmãos. Graça e paz a todos. Meu nome é Márcia. Eu sou mineira. Nasci aqui em Mindurim. Não dei risada. Tem essa cidade no mapa. Mindurim. É aqui no sul de Minas, né? E aos 11 anos eu fui para São Paulo. Então eu falo porteira, né? Não adianta. E ali eu estava sentada no banco de uma igreja, né? Mas eu sempre muito envolvida com missões. E aí, sentada no banco, foi quando em São Paulo iniciou o projeto Cristolândia. E quando missões, né? Esse ID de Jesus, ele pega cada um de vocês, porque cada um de vocês é missionário. Essa ordem é dada por Jesus. Jesus faz de você um missionário. Se você aceitou Ele como Senhor e Salvador da sua vida, o que você tem que fazer? Testemunhar e falar desse amor às pessoas. E ali, em 2009, em São Paulo, quando iniciou a Cristolândia, eu envolvida com missões, quando eu entrei na Cracolândia de São Paulo, você vê a diferença. Você vê vidas destruídas e só o poder de Jesus tem poder de transformar essas vidas. Irmão, a resposta, a solução é Jesus. A dependência, ela não é maior que o poder de Jesus. Quando Jesus entra, tudo é transformado. Nova criatura é. E ali, em campanha de missões estaduais, está. São Paulo tem pressa. Hoje, o Brasil tem pressa, irmãos. As cracolândias estão aumentando. E você é a solução para levar Jesus Cristo a essas pessoas. Então foi ali que eu me envolvi com a Cristolândia e eu convido a amada igreja a continuar orando, ofertando, indo, e aí vocês vão ver transformações através de Pedro, Arnaldo e muitos outros nossos irmãos que hoje servem aos batistas através dessa recuperação que é feita por esse projeto. Então aqui a gente tem a agradecer aos irmãos por manter esse projeto, e isso nasceu no coração de Deus. Então tudo que nós seguimos é porque Deus assim Ele nos ordenou. Amém? Bom dia, igreja. Eu me chamo Daniel. Assim como a Hillary, faço parte do projeto Radical. Era estudante de educação física, por enquanto estou com a minha faculdade parada, porque Deus me chamou para o campo missionário. Sou de Juiz de Fora. Na verdade, eu nasci em Pirapitinga, que é uma cidade pequenininha no interior de Minas. Muitos dizem que é a pior cidade de Minas, mas é mentira, não é verdade isso. E aí eu me mudei para Juiz de Fora para fazer faculdade. E agora, por enquanto, estou aqui em BH, né? Não sei como vai ser aí, para onde Deus vai me mandar, se vai querer que eu continue aqui, mas é isso aí. Irmãos, eu sou um pouco tímida, então eu falei um pouco rápido, né? Mas um conselho que eu dou para a juventude, para os adolescentes é: se envolvam com a Juba, se envolvam com a Jubac, com a Jubam, com a Jubam, porque foi através da Jubam que eu e o Daniel nós fomos